Eu vou dar uns micro pontinhos aqui, porque ele tem esses micro pontinhos, sem deixar enrolar aqui a minha linha. Vou pegar aqui a minha agulha de volta. E aí eu vou começar a dar uns pequenos detalhes aqui. Aqui parece que tem algum detalhe, mas não é um fiapinho. Vamos tirar esse fiapinho, é o fiapinho da linha que eu acabei de colocar. Tá vendo? Isso é comum acontecer. Então, eu vou dar uns pontinhos aqui entre ele, claro que tá longe. Nós vamos aumentar aqui bem para você acompanhar conosco. Você pode usar as cores que você tem. Aqui é um trabalho minucioso, né? Eu preciso dar aqui alguns pontinhos, mas eu também não quero como eu acabei de dizer, me empolgar, né? Porque se eu me empolgo muito, aí é mais trabalhoso para desmanchar. Às vezes você nem desmanchar, você tem que passar por cima. Aqui eu tô tentando dar só um pouquinho maior. E eu fazendo detalhe. Ele tem mais um aqui do ladinho. Passei acho que umas 4, acho que é a 5ª vez agora. Que a gente fura e fala, não quero aqui, eu quero aqui. Ainda vou dar mais um aqui assim, bem... Ó, consegui pegar onde eu queria. E quando você faz esses detalhes, não pode apertar muito, senão a linha vai lá para dentro.
Tem um pelinho aqui. Só de várias localidades, mano. Que legal. Todo mundo acompanhando. E eu tô concentrada aqui. Eu até parei o que eu tava falando. Só pra poder dar o detalhe do olhinho. Tem um fiozinho aqui, olha. Pronto. Que ainda não... Pronto, tá vendo? Olha. Um pequeno detalhe que eu já dei. E que eu não vou mexer mais nesse olho. A gente vai só dar uma profundidade aqui, né? Com outro tom. E essa linha aqui, então eu já devo arrematar ela para ela não ficar aqui com muito volume. Até ela enrolou aqui, olha. Vamos lá no avesso para você ver. Ela deu uma enrolada aqui, isso não tem a menor importância. Ah, esse fiapinho que tava aqui me atrapalhando. Era esse aqui, não enrolou nada. É que tinha um fiapo que ela já tá... por isso que a gente tem que pegar a medida pequena, porque ela já começa a esfiapar aqui, ó. Aí ela grudou e você fica com esse pelinho... Aí não é legal. Então, eu vou esconder aqui. E pronto. Acabou. Tá bom? Aí eu tenho que pegar esta linha aqui novamente. Essa que a gente despreza. Eu vou pegar esta linha, porque eu tenho que consertar um pontinho ali. Que ficou um pouco como se fosse solto, né? Lembrando que eu estou usando linha Moliné, que são as linhas de meada. Da marca da sua preferência. Esta aqui é da Cortes Corrente. E um fio. É essa cor que eu vou colocar agora aqui no focinho. Será que foi essa? Peraí. No bico, né? No bico, desculpa. Focinho, eu tô olhando outra coisa. Tô olhando aqui o gato. Eu pus a 235, certo? Tá aí anotado, filho? Que é essa daqui. Cinza para o bico. Isso, deixa eu ver. Talvez a 401 é muito escura. Tira a 401. Arrisca. Vamos colocar a 236. Riscado. 236 é qual? É cinza também, só que é outro tom. Também pro bico. Tudo. Ó, deixa eu pegar um fiozinho aqui pra você ver. Ah, sim, vai dar já. Ó. Será? E César, volta o número, filha. 401? Sabe por quê? A gente pega a linha. Isso é legal pra você acompanhar aqui comigo. Ele já deu o rostinho dele, hein? Já tá com o olhinho, tá legal, hein? Ó, quando eu coloco aqui, ele vai dar uma escurecida, mas não é isso que eu quero. Eu não quero o preto, então eu vou ter que realmente voltar no 401. Então descarta o 236. Por enquanto, sim. É o 401, tá, gente? Você que tá anotando, quer seguir as cores que eu estou colocando aqui, mas lembrando que
Não fique desesperada, você pode colocar um pretinho aqui de leve, né? Eu vou colocar aqui o 401 porque eu tenho, né? Tem muita gente que fala assim, ai, mas as lojas ainda estão fechadas. Calma que já vai começar a voltar. Devagarzinho, com todas as restrições. Pelo menos aqui em São Paulo já tá voltando alguma coisa. Ainda falei aqui em casa, ai, eu quero sair correndo. Brincadeira, gente, brincadeira. Brincadeira. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui sem molhar. Não, eu vou molhar um pouquinho, vou sofrer. Molhei, olha, assim, ó, uma coisinha de nada na pontinha e coloco aqui na minha agulha número 12, que é bem fininha. Como eu tenho base onde esconder, eu vou virar aqui no avesso e vou prender esse fio aqui. Vou dar uma passadinha aqui, porque eu posso escapar ele, né? Dei uma prendi. E eu sempre estou olhando a figura. Então, eu dou um zoom aqui.
Agora, se você colocou o seu bastidor para fazer o trabalho e ele pegou em cima do seu bordado, aí eu recomendo que você tire. Coloque para bordar. É possível você colocar o bastidor em cima do seu bordado. Por exemplo, eu tenho que bordar aqui a parte do outro lado aqui e o bastidor vai pegar em cima aqui do bordado. Então, o que acontece? Ele vai amassar. Então, não pode deixar, porque vai amassar, vai estragar. Entendeu? Então, nesse caso aqui da pintura de agulha, a gente não usa figuras grandes, né? Para que a gente possa ter tempo de terminar. Porque é bastante detalhista. Você vê, eu tô aqui só no detalhe. Ainda na cabeça, sendo que eu tava lá, olha, vim para cá já com a minha linha. Tô dando os arremates aqui finais. Sendo que ainda vou colocar uma cor mais clarinha do azul, eu sinto que falta pontos aqui ainda. Vamos ver se eu vou fazer 2 camadas. Talvez vai ficar muito pequeno. Vamos ver aqui. Então, eu já vou começar a fazer ao contrário. Porque aqui é bem pequenininha. Essa parte. E o importante aqui é o movimento que a gente vai dar para essa asinha. Quando a linha começa a querer soltar os fiapinhos, é porque ela já começou a abrir. Principalmente aqui, ó. Eu normalmente, quando ela abre aqui, nessa parte, eu tiro. E quando ela começa a abrir a linha, primeiro que a gente tem que pegar sempre uma medida menor, né? A medida de não de um braço, e sim meio braço, então meio, um cotovelo, né? Eu dou uma viradinha para ela voltar um pouquinho a torção. Porque o atrito faz com que ela abra, né? E aqui a gente vai começar a preencher. Puxei algum fio aqui, não sei qual fio. Peraí. Vamos virar aqui do avesso e ver o que aconteceu. Aqui eu vou, levemente eu virei, mas daqui a pouco eu vou virar e vou virar um pouquinho mais aqui, porque ela tá abrindo, né? Então, deixa eu pôr essa aqui nessa outra agulha. Às vezes a linha fica aqui e ela acaba atrapalhando um pouquinho, porque eu devia ter posto ali em cima. Eu pus de lado e aí ela atrapalha, porque ela enrosca com a outra, né? Deixa eu molhar aqui. Vamos passar aqui na agulha. Tá aqui, o meu fio tá onde? Aqui. Eu vou passar alguns pontinhos. Só para dar uma leve... A gente consegue jogar um pouquinho de profundidade, né, com o escuro.
Deixa eu ver se tá pegando bem aqui. Tá vendo como já deu uma outra, dá uma outra... Um destaque. Isso, uma profundidade mesmo, né? Mas também não pode se empolgar, viu, gente? Se não começa a colocar muita linha, aí dá esses nozinhos assim, ó, que eu amo, pronto. O que que faz quando dá nó? Sente e chora? Não. Desmancha. Quando eu dava aula lá na escola, eu sempre brincava com as meninas que eu cobrava baratinho para tirar o nó.
Você percebeu que eu deixei ele ralo? Agora eu vou vir novamente com a cor para preencher um pouco esse, né? Para dar o encontro, ainda falta preencher e aí dá a próxima camadinha. Eu voltei aqui atrás mesmo, porque agora eu vou voltar, eu tenho que voltar fechando um pouco. E aí, o que acontece? A pintura de agulha, ela você vai colocar um pontinho no outro, um fio no outro, sem dar a impressão de furos, né? Por isso que a gente usa uma agulha fina, por isso que a gente vem furando aqui, olha, o fio.
O que eu fiz hoje aqui neste bonitinho? Depois eu arremato. Eu vou pôr aqui minha agulha. Vou só pôr assim para não esquecer. Uma das coisas que eu falo bastante é que você prenda a sua agulha. Eu prendi pelo avesso, tá vendo? Para você não perder e de repente não ocasionar nenhum tipo de acidente. Hoje o que eu fiz? Terminei um pouquinho aqui, arrepiei um pouquinho ele aqui, tá vendo? Foi de propósito, deixar um pouquinho arrepiadinho. Fiz o detalhe do olho, que é uma coisa assim minúscula. Fiz outro detalhe aqui também, olha, pontinhos pequenininhos. Dei uma profundidade aqui com o azul um pouquinho mais escuro, que foi o 410. E usei um cinza chumbo aqui também, no biquinho. E aí ele deu um pouquinho mais de, né, formou aqui mais um pouquinho o biquinho. De repente até poderia passar um aqui, ainda vou pensar se eu vou colocar aqui. Na figura, ele não mostra, talvez um tom um pouquinho acima, aquele que eu não ia colocar, talvez eu coloque aqui, tá vendo? Por isso que eu não fecho a numeração das linhas, porque pode ser que eu pegue, né?